Olá, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal. Já se inscreva, curta e compartilhe para que o canal possa crescer cada vez mais. Sejam bem-vindos, é uma alegria maravilhosa, é uma alegria imensa recebê-los aqui. E se você gosta do canal, se você veio até aqui, é porque você tem o intuito de crescer cada vez mais no conhecimento. Eu estou extremamente feliz e alegre pela sua presença aqui no canal. Hoje eu gostaria de falar sobre 5 provas da existência de Deus. Quero me basear aqui no pensamento do filósofo, do teólogo São Tomás de Aquino, um grande expoente, um grande proponente da filosofia escolástica, aproximadamente ali no século XIII. Eu gostaria de me basear um pouco no pensamento dele. A filosofia escolástica, a filosofia cristã, ela teve grandes exponentes e grandes homens, como Santo Agostinho e também São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, já me debruçando no pensamento dele, me debruçando no pensamento desse grande teólogo, me debruçando nesses ombros importantes, eu gostaria de falar sobre 5 provas. Existem mais provas, mas 5 provas da existência do Senhor. Primeira prova é o motor imóvel. Isso aí a ciência não consegue discutir, não consegue chegar a um consenso, a um acordo. Existe um motor imóvel que está no cosmos, regendo todas as coisas. Este motor imóvel que deu vida a todas as coisas. O cosmos está num lugar perfeito, tudo está perfeito no cosmos. Existe uma grande ordem no cosmos, mas quem deu a ordem a esse cosmos? Esse motor imóvel. Esse motor imóvel que eu acredito que é Deus, até Tomás de Aquino falava sobre isso, ele que deu a vida sobre todas estas coisas. Se tudo está muito bem organizado no cosmos, as galáxias, os planetas orbitando as estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, isso simplesmente na nossa galáxia, existem milhões de galáxias, e nessas galáxias, bilhões de estrelas, e nessas estrelas, alguns planetas orbitando essas estrelas. Na nossa próxima galáxia aqui, Andrômeda, existem bilhões de estrelas. No nosso próprio sistema solar, existem vários exoplanetas que até o James Webb, um grande telescópio da NASA, já captou. Tudo está perfeito, tudo está sendo regido por quem? Por um motor imóvel, por um Deus poderoso, criador todas essas coisas. Ah, pastor, mas eu sou ateu. Isso aí é a sua visão. É a sua visão. Se você é ateu, significa que você crê realmente que existe um Deus. Porque quem é ateu tem que acreditar que existe um Deus para confrontar esse Deus. Então, só você sendo ateu já comprova que Deus, ele existe. Porque você está confrontando ele. Por isso que você é ateu. Então, primeira prova da existência de Deus, o motor imóvel. Existe um motor, sim, que está regendo esse universo. Até São Tomás de Aquino falava sobre isso também. Segunda prova da existência de Deus, causa eficiente, causa e efeito. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Isso é até lei da física. Existe o dia, existe a noite, existe o calor, existe o frio. Toda causa tem um efeito. Isso tudo é perfeito, meus queridos. Isso tudo é perfeito. Não existe nenhuma causa sem efeito, nem efeito sem causa. Tudo é regido pelo motor imóvel que gera uma causa e automaticamente gera um efeito. De um resultado de componentes, de materiais, de substâncias, de gases químicos. Por esse motor imóvel surgiu a Terra. Surgiu a Terra.
A Terra é composta de vários elementos, de ferro, de níquel, de basalto, de água salgada, de água doce, de oxigênio, de nitrogênio, de seres vivos, seres não vivos. Seres vivos, as plantas com cloroplastos, com clorofila, que produz o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, que recebe a luz solar, e vai recebendo essa luz solar e gera o seu próprio alimento, absorvendo o gás carbônico, liberando o oxigênio. Um animal primário consome ela, causa uma teia alimentar linear. Um animal consumidor secundário se alimenta do animal consumidor primário. Isso tudo é causa e efeito, gerando energia em cadeias nesses animais. Isto é fundamental entendermos. Toda causa tem um efeito. Toda ação gera uma reação. Isso até no nosso comportamento humano. A ideia de acreditarmos que existe sim um Deus, só desta ideia de acreditar, foi o próprio motor imóvel, que eu falei aqui, a primeira causa da existência, que gerou uma causa eficiente. Essa causa eficiente é causa e efeito. Tudo tem causa, tudo tem efeito. Tudo tem ação, tudo tem reação. Será que Deus não existe? Stephen Hawking, os grandes cientistas, o que eles podem dizer sobre isso? Será que chegaram a uma conclusão? Será que isso tudo veio do nada? O nada pode gerar o nada? Então, é algo que tem que se pensar. É algo que precisa se pensar. Terceira prova da existência de Deus, o ser necessário. Para o ser existir, ele precisa não ser. Então, se algo não existe, como ele foi criado? Do nada não pode sair o nada. Do nada não pode sair alguma coisa. Do nada sai nada. Do nada, como é que do nada veio existir alguma coisa? O ser necessário. Houve alguém, que é o motor imóvel, que é Deus. Houve alguém que criou alguma coisa. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Houve alguém que criou todas as coisas. Todas as coisas. O ser necessário. Para existir, ele precisa não ser. Então, nós não éramos e passamos a existir por causa da mão de alguém. Ah, mas eu acredito na evolução, eu acredito na ciência. Até que isso aconteceu, houve sim alguém que criou toda essa cadeia bem perfeita. O nada não pode gerar alguma coisa. Outro ponto importante, os graus de perfeição. Você já prestou atenção nos graus de perfeição que existe no mundo? O oxigênio? Tudo é perfeito. A Terra, o seu campo magnético, a sua posição diante do Sol, a Lua que rege as marés, a nossa posição no nosso sistema solar, no lugar habitável para que possa gerar vida dentro deste planeta. Os graus de perfeição, as nossas células, nós somos seres pluricelulares, as amebas, que são células unicelulares, tudo muito perfeito, essa geração de energia entre os seres vivos, o calor do Sol, a nossa atmosfera, que protege dos raios violentos do Sol, os raios que destroem tudo, os raios gamas, ultravioletas. Então, meus amados, tudo é perfeito. Temos ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, temos seres que produzem o seu próprio alimento dentro das águas, na beira dos rios, na beira dos rios, onde bate a luz solar, ali há mais propensão de ter vida por causa da energia solar.
Tudo é perfeito. Esses graus de perfeição, meus amados, me fascina. Existe o motor imóvel, o motor que gerou isso tudo. Os graus de perfeição são a quarta prova da existência de Deus. Como isso tudo gerou do nada? Me explique, por favor. Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários, eu quero que você coloque aí nos comentários. Olha, a primeira prova da existência de Deus, motor imóvel. Segunda prova, causa eficiente. Do nada não pode gerar alguma coisa. Terceira, o ser necessário. O ser necessário. Para existir, antigamente, para ter existência, quer dizer que a gente não existia. Então quem criou isso tudo? Alguém. Quarta prova da existência de Deus, os graus de perfeição. Tudo é muito perfeito. Olha as formas de vida que existem nesta terra. Vidas marinhas, minúsculas, bactérias, amebas, protozoários. A ciência explica, a biologia explica. Isso não pode ter vindo somente de uma evolução. Deus existe, e Tomás de Aquino estava certo. Quinta e última prova, o arquiteto inteligente. Para se fazer um prédio, ninguém se faz um prédio à toa. Chega lá com tijolos, coloca argamassa, cimento e vai construindo sem nenhum projeto. Vai desabar esse prédio. Pode até fazer, mas não terá um grau de perfeição. O prédio não terá a quantidade certa de materiais, de resistência. A base vai ser uma base fraca porque não tem um arquiteto, um engenheiro para idealizar todo esse projeto. É exatamente o nosso mundo, nosso sistema solar, a nossa galáxia e as bilhões de galáxias que existem neste universo que não tem fim. Existe o design inteligente, o arquiteto, o primeiro motor, o motor imóvel. E eu vou discordar um pouquinho de Tomás de Aquino. Ele falou motor imóvel, mas eu creio que é motor móvel, que está movendo ainda o universo, que ele está em expansão. Existe um arquiteto inteligente, porque no cosmos há ordem. No cosmos há ordem. E alguém colocou ordem. Se você chega na sua casa e ela está toda bagunçada, quem é que coloca ordem na sua casa? A sua esposa, o seu marido. Coloca ordem na casa, ele arruma todas as coisas. Limpa, organiza, coloca no lugar, coloca os móveis no lugar, os souvenirs no lugar. Tudo certinho para que a casa fique arrumada. Quem é que fez isso? Fez do nada? Você chega na sua casa e do nada a sua casa está arrumada? Ou você tem que botar a mão no arado e trabalhar para a sua casa ficar arrumada? Pense nisso. Pense nisso. Existe um arquiteto inteligente que hoje é Jesus Cristo aqui na Terra, que um dia estava em manifestação de Pai, que veio aqui em manifestação de Filho, e deixou aqui o Espírito Santo agora. Mas é o próprio Deus, é o motor móvel, que Tomás de Aquino, da filosofia escolástica, junto com Santo Agostinho, que tinha outra ideia, mas era o pensamento escolástico da época, onde foram criadas as grandes universidades de teologia, falava sobre o motor imóvel. Então, meus amados, essas são as 5 provas da existência de Deus. Coloque nos comentários se você discorda. Mas existe sim um grande arquiteto inteligente que colocou ordem no cosmos, inclusive no nosso sistema solar. Olha o nosso sistema solar. O Sol, milhões de distâncias daqui, nos aquece. Em 8 minutos, a luz solar chega no nosso planeta. Em 8 minutos. Ele está a aproximadamente 150 milhões aí de distância do planeta Terra. Em 8 minutos a luz chega aqui de manhã, percorrendo todo o universo, toda essa distância. Isso tudo é muito perfeito. Existe sim essa perfeição, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Sou grato a Ti por isso tudo, por essa perfeição. Está aí as provas da existência de Deus. Forte abraço, curta, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal e coloque nos comentários a sua dúvida e a sua refutação também. Forte abraço e até mais.